Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma empresa na área de energia. Estamos falando aqui da Copel, Companhia Paranaense de Energia S.A. E a Copel foi uma indicação aqui de um dos nossos inscritos, do José Luiz. Grande José Luiz, prazer ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Espero corresponder às suas expectativas. Mas caso vocês também queiram análise de outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degrafe, e manda a sua sugestão e aproveita também, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. Inclusive, até toda essa questão da análise das demonstrações contábeis, já realizamos agora no mês de maio um curso, né, sobre como que analisa o balanço aí para fins de investimento. E agora para julho está previsto mais um curso, né? Então fica ligadinho, em mais uns dias já vai sair a data, o agendamento da data certinho, e você vai poder participar conosco também do curso de análise de balanços voltados para investimento, para você também poder bater o olho no balanço, bater o olho ali numa demonstração contábil e poder entender como que está a situação de cada empresa. Então aguardo vocês aí na sequência, aí vamos ter mais novidades. Mas então vamos falar da Copel. A Copel agora convido vocês para uma viagem no tempo, lá no começo, lá no ano de 1890, olha só, fomos longe agora na história, né? Imagina como é que era em 1890 com a questão de energia elétrica no estado do Paraná, né? Então praticamente não tinha energia elétrica. E a energia elétrica que tinha, pouca que tinha, vinha lá de São Paulo, da Companhia Água e Luz do estado de São Paulo, lá no ano de 1890. Aí na sequência, já entrando ali em 1901, aí foi instalada a primeira termoelétrica em Curitiba. Então aí já passou a ter um pouco de energia elétrica gerada aqui dentro do próprio estado do Paraná. E depois essa termoelétrica, ela passou a ser gerenciada por uma família tradicional aqui de Curitiba, a família Auer. Mas daí na sequência, essa empresa acabou já sendo vendida, né, para um grupo inglês, para o grupo Brazilian Railways, né, que também passou daí a gerenciar toda a parte de geração e de energia, de fornecimento de energia elétrica em Curitiba. Mas na época ainda era muito embrionária. Daí nas cidades começaram a ter as pequenas geradoras de energia em todas as cidades do Paraná. Mas isso tudo era descentralizado, até que chega daí no ano de 1948, todos esses serviços de fornecimento e de geração de energia elétrica passaram a ser centralizados pelo estado do Paraná, através do Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado do Paraná. Até que chega no ano de 1954, quando então o governador Bento Munhoz da Rocha Neto, ele cria a Copel, na época, Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Na época ainda tinha o nome de elétrica dentro do nome. E a partir daí, então, começa tudo a ser centralizado dentro da Copel. E a Copel era uma sociedade de economia mista, onde tinha o controle feito pelo estado do Paraná, e aí também poderia ter outros sócios também dentro da Copel, porém com o controle sempre do estado do Paraná. E aí, na sequência, então, agora a Copel começa a deslanchar, construindo a sua primeira hidrelétrica, que é a Chopin 1, e depois na sequência veio uma série de outras hidrelétricas construídas dentro do estado do Paraná, como Salto do Iguaçu, Parigô de Souza, José Richa, e enfim, foi diversas hidrelétricas sendo construídas. No ano de 1994, a Copel abre o capital e passa a ser agora uma sociedade anônima de capital aberto. Então agora todo mundo podia comprar ações da Copel. Chega no ano de 1998, a Copel também é autorizada a trabalhar com telecom, dando origem à Copel Telecom, que daqui a pouquinho a gente vai falar o que aconteceu com a Copel Telecom. Já no ano de 1999, passa também a investir em energia eólica, porém dentro do estado do Paraná. E aí, na sequência, no ano de 2011, já passa a também trabalhar com energia eólica, só que lá no Rio Grande do Norte. Tanto é que daí já tem 30 usinas de geração de energia eólica dentro do estado do Rio Grande do Norte. Também no ano de 2016 passa também a fazer transmissão de energia em outros estados. Então a Copel deixa de ser apenas paranaense e passa a ter também uma penetração em outros estados. Agora sim, finalmente no ano de 2021, falando da Copel Telecom, ela acabou sendo vendida. Então a Copel optou por vender a Copel Telecom e aí com esses recursos focar na sua área, que é justamente a área de energia. Mas para que a gente possa saber como que está a situação da Copel
Agora, nesse primeiro trimestre de 2022, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre do ano de 2022. E vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da Copel. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Companhia Paranaense de Energia, Copel S.A., referentes a 2019, 2020, 2021 e ao primeiro trimestre agora do ano de 2022. E aí, quando nós temos aqui uma série histórica, aqui com pelo menos 3 anos, mais um trimestre, então já dá para ter uma ideia como que vem sendo o desempenho da empresa. Então, sempre a análise de balanço, ela é feita através de um processo de comparação. Então, sempre onde vamos comparar um exercício com o outro para saber como que vem sendo o desempenho. Então, tendo 3 exercícios aqui, a gente tem um poder de comparação bem mais ampliado. Começando pelo ano de 2019, o que é a Copel através dos seus números? É uma empresa de 38 bilhões 312 milhões de reais dentro do seu ativo. E o que é esse ativo? São todos os bens e direitos que estão dentro da sua estrutura de funcionamento. Começando aqui pelo imobilizado, todas as máquinas, equipamentos, as instalações, as suas hidrelétricas, os seus prédios, os seus imóveis, enfim, todos os bens necessários ao funcionamento da empresa. Já no realizável a longo prazo e também no intangível, o que a gente vai ter? Os chamados ativos de concessão. Por que ativos de concessão? Porque ao ter a licença para explorar a energia elétrica, a geração de energia elétrica ou até mesmo a transmissão da energia elétrica, essa concessão ela tem um determinado período de tempo. Então, durante esse período de tempo, o direito de operar ele passa a ser como um patrimônio da empresa, a razão pela qual ele aparece aqui no intangível e também no realizável a longo prazo. Já olhando a parte de cima, ativo circulante é o capital de giro, são os recursos que fazem toda essa engrenagem aqui funcionar. E aí no ano de 2019 fechou com 7 bilhões 909 milhões de ativo circulante ou de capital de giro, sendo divididos aqui em caixa equivalentes 2 bilhões 944 milhões e contas a receber 4 bilhões 358 milhões. Aí temos aqui os outros ativos circulantes e outros créditos que são valores já bem menores, que não fazem necessariamente a função de giro. Por exemplo, tributos a recuperar, que não são recursos que vão fazer parte do giro específico da atividade. Não que não faça parte do ativo circulante, faz, até porque tem sua realização no curto espaço de tempo. Porém, o giro mesmo acaba sendo feito através do caixa e do contas a receber. Já no ano de 2020, o ativo total pula para 46 bilhões de reais e o capital de giro vai para 11 bilhões de reais, representando 24,4% de tudo que a empresa possuía. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 3 bilhões 224 milhões, aumenta também o contas a receber para 5 bilhões e 100. Já para o ano de 2021, a empresa aumenta, mas o seu tamanho é 49 bilhões 537 milhões. Né? E aí dentro desse valor aqui, o capital de giro praticamente permanece estável, aqui com uma pequena queda, fechando em 11 bilhões 189 milhões de reais. O dinheiro em caixa, né, fecha com 3 bilhões 489, que é todo o dinheiro que a empresa tem, em caixa, banco e aplicação. E também aumenta aqui o contas a receber para 5 bilhões 788 milhões de reais. Já no primeiro trimestre de 2022, a empresa passa agora a faixa dos 50 bilhões de reais dentro do seu patrimônio. E desses 50 bilhões de reais, permanece aqui o capital de giro na faixa dos 11 bilhões 946 milhões, com 3 bilhões 985 milhões em dinheiro em caixa e 6 bilhões em contas a receber. Então, por aqui você vê que a empresa, aos pouquinhos, ela vem ampliando a sua atividade. E o capital de giro aqui, ele vem mantendo uma estabilidade desde 2020, né, com a empresa mantendo também uma estabilidade aqui nos seus recursos financeiros, o caixa, que ela vem mantendo ao longo desses dos últimos 2 exercícios e mais esse trimestre. Olhando agora o endividamento da empresa, representado por passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e que fecha aqui com o total do endividamento, 20 bilhões de reais, era a dívida da Copel em 2019, o que representava 54,1% em relação a tudo aquilo, os valores que ela tinha dentro do seu ativo. Já em 2020, o endividamento pula para 26 bilhões de reais, representando agora 56,7%. Reparem que grande parte dessa dívida está aqui, ó, sempre no longo prazo. Então fica uma parcela menor da dívida no curto prazo e uma parcela maior no longo prazo.
Já em 2021 fecha com 27 bilhões de dívida, só que agora o peso da dívida fica um pouquinho menor, 55,2%, também grande parte da dívida no longo prazo. E agora em março de 2022 fecha com 27 bilhões 469 milhões de dívida, que representava 54,6% de tudo aquilo que a empresa possuía e grande parte da dívida sempre mantida no longo prazo. Então a dívida 54, 56, 55, 54, então pode-se dizer até que ela vem mantendo uma estabilidade no seu volume de endividamento. Já a geração de resultados da empresa começa aqui com 2019, o faturamento, quanto que a Copel faturava no ano de 2019, 15 bilhões 869 milhões de reais. Em 2020, mesmo com pandemia, mesmo com retração econômica, etc., mesmo assim a Copel aumentou o volume de seu faturamento para 18 bilhões e 633 milhões. Em 2021 aumenta mais ainda, 23 bilhões 984 milhões. E agora, até março, já acumula 5 bilhões 587, projetando também aqui um faturamento próximo de 23 bilhões para o ano de 2022. Mas, mais importante do que o faturamento é o resultado que a empresa gera. Em 2019, gerou um lucro de 2 bilhões e 62, em 2020, um lucro de 3 bilhões e 909, em 2021, 5 bilhões e 48 milhões de lucro, e agora, nos 3 primeiros meses do ano, acumula aqui um lucro de 669 milhões de reais. Né? Então, aqui já projeta um lucro menor, né? Se for manter esse volume de lucro aqui ao longo dos 12 meses, aí teremos aí um lucro perto de 2 bilhões e meio aproximadamente. Agora, chama atenção para vocês que nesse lucro de 2021, essa figura aqui, 1 bilhão 189 milhões, resultado líquido das operações descontinuadas, que reflete aqui os ganhos na venda da Copel Telecom. Então ele acaba sendo registrado aqui como se fosse uma receita da empresa contribuindo para o aumento do lucro, que fecha em 5 bilhões e 48 milhões de reais. Então está aqui o lucro, 2 bilhões e 62, 3.909, 5 bilhões de reais, é o desempenho do lucro da empresa ao longo desse período. Vamos também ver agora nesses gráficos aqui como que está a situação financeira da Copel, através dos seus índices de liquidez. A liquidez geral, que mede capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, fechou com 0,91 em 2019, 1,04 em 2020, 0,99 em 2021 e fecha agora com 1,01 em 2022, em março de 2022. Isso quer dizer, se a Copel tivesse que pagar todas as dívidas de curto, médio e longo prazo, para cada R$1 de dívida ela já teria R$1,01. Quer dizer, paga sem sobra financeira, porém sem faltar. Já na liquidez corrente, mede o dia a dia da empresa, se ela consegue pagar suas dívidas de curto prazo. Então, imagine o seguinte, todo dia você vai trabalhar, vai ver lá qual é o saldo bancário que você tem e vai ver qual é o volume de dívida que você tem. Então, quando nós temos ali um índice de 1,48 em 2019, seria aproximadamente, de forma bem básica, dizer que você tem 148 mil reais de saldo para pagar 100 mil reais. Para cada R$1 de dívida, você tem R$1,48. Então, trabalha com uma folga financeira. Essa folga financeira diminuiu em 2020 para 1,18, aumenta novamente em 2020 para 1,40 e fecha agora em 2022 com 1,43. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que vence no curto prazo, a empresa dispõe de R$1,43. Paga e sobra. Então, mostra que a empresa não tem problemas financeiros. Já nesse outro quadro, nós temos aqui o endividamento da empresa, como que vem se comportando e qual o tamanho da dívida da Copel. 54,1% em 2019, 56,7% em 2020, em 2021 fecha com 55,2% e agora em março de 2022 com 54,6%. Percebe-se então que existe praticamente uma estabilidade no endividamento e hoje o endividamento ele corresponde a 54,6% de tudo aquilo que a empresa possui. Nesse outro quadro temos aqui agora os índices de rentabilidade, quanto que a Copel ganha. No ano de 2019, ela tinha uma margem líquida de 13,7%. O que é a margem líquida? Pega na receita da empresa, paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga imposto. Quanto sobra líquido para a empresa? 13,7%. No ano de 2020, sobrava 20,6%. Em 2021, 16,1%. E agora, até março de 2022, 11,9%. Então, de tudo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa, 11,9%. Já a rentabilidade do ativo mede o que a empresa ganha em relação ao investimento feito dentro do seu ativo.
ela gerou um ganho de 5,7% em 2019, 8,2% em 2020 e agora em 2021 fecha com ganho de 10,2%. Em relação a todo investimento feito dentro da empresa, ela gerou um ganho de 10,2%. Já a rentabilidade do PL, agora estamos falando do acionista, o acionista que já estava dentro da empresa nesses respectivos anos. Então, é uma rentabilidade que é medida com base no valor patrimonial. No ano de 2019, os acionistas tiveram ganho de 12,3%. Em 2020, 18,9%. Agora, em 2021, fecharam com ganho de 22,7%. Ao investir nas ações da Copel, ao final de cada exercício, então, que nem agora no caso de 2021, os acionistas tiveram ganho de 22,7% através dos lucros gerados pela companhia. E já nesse quadro aqui, trago para vocês também os outros indicadores relacionados às ações da Copel. E trago para vocês aqui baseado na ação ordinária da Copel. Então, começando ali pelo valor patrimonial. Quanto que vale uma ação da Copel? R$ 8,22, que é o valor patrimonial. Patrimonial quer dizer o quê? Se pegar tudo que a empresa tem, pagar tudo que ela deve, o que sobrar, distribuir entre todos os acionistas, caberá a cada ação R$ 8,22. Porém, essas ações hoje elas estão sendo comercializadas na faixa de R$ 6,83. Isso quer dizer o quê? Que para você comprar ou vender uma ação hoje, o valor dela está na faixa de R$ 6,83, abaixo do seu valor patrimonial, dando então, naturalmente, um PVP de 0,84. Isso quer dizer o quê? As ações da Copel estão sendo vendidas com deságio de 16%. No ano de 2021, as ações da Copel geraram um lucro por ação de R$ 1,77, o que nos dá uma rentabilidade da ação de 25,92%. Ao comprar as ações hoje a R$ 6,83 e a empresa mantendo assim, o seu volume de lucro, irá gerar para cada acionista um ganho de 25,92%. No ano de 2021 foram distribuídos R$ 1,17 a título de dividendos para cada ação e a relação PIL, preço/lucro, fechou em 3,91. Isso quer dizer, ao comprar as ações da Copel pelo valor de mercado atual e através dos lucros gerados pela empresa, os acionistas, as acionistas irão levar em torno de 3,91 anos, quer dizer, praticamente 4 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Nesse outro gráfico aqui, até que é extraído lá do próprio Google, onde você digita lá o ticket da empresa, e no caso aqui estamos usando as ações ordinárias. Então vamos observar que lá na metade de 2017 aproximadamente, as ações da Copel estavam sendo comercializadas na faixa de R$ 1,96. E elas vieram praticamente estáveis entre R$ 1,90 e R$ 2,10 aproximadamente, durante um bom período ali, praticamente todo o ano de 2017 e grande parte do ano de 2018. A partir do ano de 2019, aí sim as ações da Copel começam a dar uma disparada ali, a atingir o seu ponto mais alto, que vai ocorrer somente lá em 2020, quando ela chega a bater em R$ 8,50 aproximadamente, isso em fevereiro de 2020. Justamente no momento que as ações estavam vivendo o seu melhor momento, aí nós tivemos a pandemia, e a pandemia causou aquela queda que você está vendo ali logo no começo de 2020, onde as ações voltaram lá para a faixa de R$ 5,50. Então, quando ela estava no seu melhor momento, teve a pandemia e todas as ações, de uma forma geral, apresentaram esse tipo de comportamento. E aí, na sequência, as ações da Copel não conseguiram mais levantar voo. Sobe ali um pouquinho, passa a trabalhar na faixa de R$ 6,00, R$ 6,20 aproximadamente, e fica oscilando ali entre R$ 5,80 e R$ 6,20 por um bom período, até chegar agora no ano de 2022, continua trabalhando dentro desse patamar, sendo cotada agora no último dia 30 de maio, quando da extração dos números para a gravação desse vídeo, as ações estavam sendo cotadas na faixa de R$ 6,83. Então, nesse gráfico, você vai observar quando que as ações da Copel tiveram seu valor mais alto, quando que elas tiveram seu valor mais baixo e como que foi o comportamento das ações ao longo dos últimos 5 anos. Tá então, mais uma empresa analisada, a Companhia Paranense de Energia S.A., a Copel, né? Então agora você já conhece o que é a Copel, como que é toda a sua história, toda a trajetória da Copel aí ao longo de
mais de um século de existência, né? Quer dizer, da Copel mesmo existindo desde 1954, mas a questão da geração, do fornecimento de energia elétrica no estado do Paraná, então, para mais de um século de história que nós temos para chegar até o presente momento, né? E naturalmente que as empresas de energia são as empresas aí que elas são bem quistas, né, pelo mercado aí, as empresas de energia, elas são as queridinhas aí dentro do mercado, porém dentro das empresas de energia você vai ter que fazer a opção, tá? Mas em qual delas que eu devo investir? Então, naturalmente que aí o que a gente precisa ter? Precisa saber como que está a situação econômica e financeira de cada uma, como que está a geração de caixa, como que está o endividamento, como que está o nível de rentabilidade, de lucratividade de cada empresa para você poder fazer a melhor escolha, né? Porque a ideia do investimento, por ser investimentos de risco, quando a gente investe em ações, então nós temos que diminuir esse risco, e para diminuir o risco é através de informação, é através de conhecimento. E o canal Celas Negras se propõe a lhe passar todas essas informações e naturalmente que você vai buscar outras informações para formar o seu processo de decisão. E aí, quando investir de forma consciente, investir de forma segura, para aos pouquinhos ir construindo o seu patrimônio. E esse patrimônio para lá na frente te garantir uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.